Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Nós estamos na semana 4 do PET de Língua Portuguesa do segundo bimestre. Temos aqui o eixo temático Compreensão de Textos e o tema é Poema Parte 2, pois já iniciamos este tema na semana passada. Hoje nós abordaremos aspectos relacionados aos recursos expressivos do poema, como as figuras de linguagem. Vamos a uma breve apresentação. Figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavra em sentido figurado, isto é, em um sentido diferente daquele em que convencionalmente são empregados. Então, o tema figura de linguagens ele é bem extenso, nós temos várias figuras de linguagem na língua portuguesa, mas nós abordaremos algumas delas hoje a partir do estudo do poema que vamos ler. Aqui sugere que vocês visitem esse site do Mundo Educação para ver todas as figuras que há e aprender mais sobre esse conteúdo. É importante que vocês saibam que as figuras de linguagem são um recurso que dá maior expressividade à comunicação. E elas aparecem em textos literários, textos publicitários e até mesmo nos ditados populares, nas expressões comuns que utilizamos no dia a dia, nós empregamos figuras de linguagem. Só para citar um exemplo de um ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha só o emprego da linguagem conotativa, né, nesse ditado popular. O que significa? Qual o sentido desse ditado? Ele está falando da persistência em buscar o que você deseja, né? Então é a linguagem sendo usada de uma forma expressiva, de uma forma que não é a forma literal, a forma real, mas é uma outra, tem um outro sentido, uma outra conotação, uma outra significação. Por exemplo, também na expressão casa da mãe Joana. Eu não estou falando da casa de uma pessoa, né, cuja mãe seja Joana ou que a própria pessoa seja a Joana. Eu estou falando de um lugar onde se pode entrar e fazer o que se quiser, a qualquer hora. Então, é isso que é a utilização da linguagem conotativa e das figuras de linguagem. Nas atividades de hoje, nós vamos ler um poema de Flor Bela Espanca, que nasceu em Portugal em 1894. Há muito tempo, não? Mas apesar disso, o assunto abordado no poema é bem atual. Vamos então ver a leitura. Os meus versos. Rasga esses versos que eu te fiz, amor. Deita-os ao pó, ao esquecimento. Que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. Rasga-os na mente, se os souberes de cor, que volte ao nada de um momento. Julguei-me grande pelo sentimento, e pelo orgulho ainda sou maior. Então veja bem, aqui nós já temos a presença, né, da linguagem metafórica. Rasga-os na mente, se os souberes de cor. Não é possível rasgar nenhum verso na mente, né? Então a linguagem já está sendo usada aqui no sentido figurado. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram o que eu já penei. Asas que passam, todo mundo as sente. Rasga os versos meus, pobre endoidecida, como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente, né? Então aqui novamente nós temos emprego de linguagem figurada, asas que passam, né? Por exemplo, está sendo usada aqui a linguagem metafórica também. Agora que já leu um dos poemas de uma das grandes representantes do modernismo português, vamos responder as questões? Número 1. Poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Qual é a temática do poema lido? Esse poema falou de que assunto? Ele fala de alguém que sofreu uma desilusão amorosa, como nós podemos ver, né? Que pede para ser rasgado os versos, pede para ser esquecido. Então aqui aconteceu uma desilusão amorosa. O tema então aqui é o sofrimento amoroso devido a uma perda do amor. Letra B. Na primeira estrofe do poema, com quem o eu lírico dialoga e por que faz uma súplica negativa tão energética? Vamos voltar aqui na primeira estrofe. Rasgue esses versos que eu te fiz, amor.
Está dialogando com a pessoa amada, a quem chama de amor, não é mesmo? E suplica para deitá-lo os versos ao nada, ao esquecimento. Por que que ele faz essa súplica? Porque está sofrendo, né? Porque não está mais com a pessoa amada. Número 2. No contexto do poema, meus versos, podemos observar que as palavras se tornam mais expressivas quando empregadas em sentido figurado. Esses recursos de expressão que dizem respeito ao sentido, a posição ou a combinação das palavras são conhecidos como figuras de linguagem. Entre as figuras de linguagem, a gradação consiste na utilização de uma sequência de palavras de maneira gradativa, dentro de uma mesma ideia. Essa sequência de palavras pode ir se amenizando ou ir se exagerando. Identifique a sequência gradativa presente na primeira estrofe do poema lido. Então, a gradação, eu vou utilizar normalmente 3 termos ou até mais, né? Enumerando esses termos em ordem crescente ou decrescente, né? Pode intensificar, como acontece aqui, olha, deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Então, isso aqui que é a gradação, ela está crescendo aqui, né, para chegar ao clímax. Ou, às vezes, ela pode decrescer também, começar com maior intensidade e ir diminuindo a intensidade dos sentimentos ou de alguma ação, né? Então, seria esse segundo verso aqui o exemplo da gradação presente no poema. Número 3. Na segunda estrofe, o eu lírico fala de si. Letra A. Descreve o comportamento do eu lírico antes e depois da perda do amor. Então, antes, ele fala de sonhos, né? O sentimento dele era de amor. Ele escrevia versos, né? Fala de sonhos. Olha, tanto verso já disse o que eu sonhei. Então, antes ele sonhava e escrevia versos, ele amava e era feliz. E depois? Depois ele já se diz, ele diz estar penando, né? Estar sofrendo, né? E ainda se diz orgulhoso, ó, e pelo orgulho ainda sou maior. Então, apesar de sofrer, ainda se mostra orgulhoso. Vamos voltar aqui para a próxima pergunta. Letra B. Qual é a figura de linguagem presente no verso? Rasga-os na mente, se o souberes de cor. Bom, não é possível rasgar versos na mente. Então, há aqui a utilização da linguagem metafórica, da linguagem conotativa, que apresenta-se nessa metáfora. A figura aqui é a metáfora. Letra C. Qual o sentido do verso? Que volte ao nada, o nada de um momento. Bom, esse momento aqui seria quando o casal ainda se encontrava junto. Então, que volte ao nada. Então, para ele agora, isso não faz mais sentido, né? Não tem mais significado, uma vez que acabou, que aconteceu a perda aí do amor. Número 4. Na terceira estrofe, o lírico se identifica com as pessoas que já passaram por sentimentos semelhantes aos seus. A proximidade que é sugerida entre o lírico e as outras pessoas lhe é satisfatória? Por quê? Então, vamos voltar lá na terceira estrofe. Aqui. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram o que eu já penei, né? Então ele está se identificando com essas pessoas, ele não está se sentindo sozinho, ele afirma que todo mundo sente, né? Todo mundo passa por isso. Então aqui realmente há essa proximidade e é satisfatória para ele, né? Porque ele não se sente só nesse seu penar, nesse seu sofrimento. B. O verso asas que passam, todo mundo as sente, foi empregado em linguagem figurada. O que a palavra asas simboliza no contexto do poema? Qual é a figura de linguagem existente nesse verso? As asas aqui seriam o que ele está sentindo naquele momento, que é a dor, né, da perda, é o sofrimento. E qual a figura? É a metáfora, mais uma vez, que está aparecendo nesse verso. Letra C. O verbo rasgar é empregado 3 vezes no início de determinados versos. Esse tipo de repetição é chamado de anáfora. Considerando o contexto do poema, qual é a finalidade de se repetir tantas vezes essa expressão?
Bom, então rasgar ali, ele manda rasgar os versos dele, né? Repete isso 3 vezes. Então ele quer enfatizar ali, ó, intensificar esse sentimento que é presente a ele nesse momento, né? Esse sofrer por amor ali. Ele está destacando isso, esse seu momento de sofrer ali. 5. Na última estrofe, o emprego da expressão pobre endoidecida cria certa confusão em relação ao enunciador e ao receptor. Para você, essa expressão é um aposto, um termo explicativo, ou um vocativo, termo apelativo? Justifique sua resposta. Bom, aqui na última estrofe, ele fala, rasga os meus versos. Pobre endoidecida, como se um grande amor cá nessa vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Então aqui ele não está apelando, né, para alguém. Ele está utilizando aqui um termo explicativo. Então nós temos aí um aposto. Número 6. Esse poema trata-se de um soneto. Sobre esse tipo de composição, assinale as alternativas corretas. A. Compõe-se de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, separadas entre si por uma linha em branco. Então, nós temos aqui, ó, são 4 versos, né? Mais, aqui na segunda mais 4, depois 3 e 3. Então, está correto, né? 2 quartetos, 2 tercetos. E temos aí, todo o poema é separado, suas estrofes são separadas por uma linha em branco, né? Então, correta a letra A. A estrofe do soneto é formada por versos e cada verso é uma linha poética. No último terceto encontra-se quase sempre a chave de ouro, ou a ideia essencial do soneto. Então, é verdade, todos os sonetos trazem aqui, no final, né, o assunto do poema, que no caso aqui é a desilusão amorosa, o sofrimento de amor, né, que vem aqui para nós no último terceto, na última estrofe. Letra C. Não obedece às formas fixas, estando, portanto, em oposição aos versos regulares ou isométricos, os quais possuem a mesma medida. Está errado, porque um soneto obedece às formas fixas, né? Ele possui versos regulares, sim, e aqui diz que está em oposição. Então, essa aqui é falsa. Letra D. Os versos do soneto apresentam a mesma quantidade de sílabas poéticas, são decassílabos, isto é, tem 10 sílabas poéticas cada um. As sílabas poéticas são auditivas e não gramaticais. Então, o soneto ele apresenta sim versos decassílabos, né? Possui 10 sílabas auditivas, ou seja, quando falamos, essas sílabas não devem ser confundidas com as sílabas gramaticais, porque ao falar ali, né, às vezes a gente junta as vogais de uma palavra, do final de uma palavra com o início da outra que também inicia com vogal, então ela não é igual às gramaticais, são sílabas poéticas, mas sim, os sonetos todos têm versos decassílabos, então essa está correta. Letra E. Além do ritmo, que é o efeito produzido pela regularidade das sílabas poéticas no poema, o soneto também apresenta rimas, pares de palavras que apresentam o mesmo tipo de sonoridade nas terminações dos versos. Então, ritmo e rimas são elementos que aparecem no soneto. Está correto. Então, a única que ficou errada é a letra C. Então, terminamos aqui, né, as atividades da semana 4. Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.